Bom dia a todos. Está dando para me ouvir bem? Tá, né? Interessante é essa passagem que foi lida do Palavras de Vida Eterna, né? Item capítulo 92, intitulado Os Dois Filhos. É muito interessante porque essa parábola do filho pródigo é uma parábola bastante rica de conteúdos e mostra basicamente para a humanidade os dois perfis psicológicos que existem na humanidade. Quer dizer, é como se Jesus agrupasse a grande maioria de nós, não vou dizer todos nós, mas a grande maioria de nós, nesse perfil, nesse comportamento dos dois filhos pródigos. Um que sai pelo mundo fazendo aquilo que acha, se achando a própria lei, se achando detentor de todos os direitos só para ele. E o outro filho que apresenta para o pai uma pseudo-dedicação, um pseudo-amor. Tanto é que essa pseudo-dedicação, esse pseudo-amor, ele acaba que fica claro e evidente no retorno do filho que caiu na vida, literalmente. Que quando retorna, ele deixa bem claro o ciúme e a inveja que ele sente pelo filho que volta arrependido das suas farras e dos seus erros, retorna à casa do pai. E aí ele deixa bem claro quem ele é na realidade. Ele é uma pessoa mascarada que mascarou amor e dedicação a vida inteira. E nós só estamos falando isso porque, aproveitando o gancho, porque o acaso não existe, leia Kardec, a nossa conversa dessa manhã é intitulada Mudanças, Homem Novo. Porque a gente, quando vai fazer essa passagem do fim do ano, de 31 de dezembro para 1º de janeiro, a gente ainda tem uma ideia mágica que o mundo, que toda a nossa vida vai se modificar porque o ano modificou. Mas o ano só acrescentou mais 365 dias. Então de 2023, de 22 passa a ser 2023. É só uma contagem de tempo. Porque para nós o tempo é a sucessão das coisas. E aí a gente acredita que só porque mudou alguma coisa muito mágica vai acontecer com a gente. Que esse ano vai ser um ano totalmente diferente. E de preferência, que essas diferenças atendam aos moldes daquilo que desejamos. Que o que é que nós desejamos? Não ter problemas é um de cara, primeiro. Não quero problemas para 2023. Outra, não quero ter dificuldades financeiras em 2023. Outra, quero que 2023 seja um ano pleno de saúde. E aí a gente se esquece de um detalhe simples. A gente está numa dimensão material, né? Que aqui tudo é perecível, tudo. Imagina se esse salão aqui, ninguém nunca se preocupasse em passar uma vassoura e um pano, ou passar uma tinta nas paredes vez por outra. Como é que ele ficaria? Acabado. Então aqui é tudo, aqui é um mundo que está sempre em mudança. Aqui tudo é perecível, é cíclico. A gente está dando só a ideia desse salão. Se não houver uma manutenção constante, não é porque eu limpei ele uma vez que ele vai ficar limpo até o dia que eu desencarnar. Aliás, é meu sonho de consumo para 2023, uma casa autolimpante. Se vocês tiverem onde tem para vender, por favor. Né? Então a gente tem essa ilusão de permanência dentro de um plano existencial que é puramente impermanente. Tudo aqui muda.
a cada dia. O nosso próprio corpo físico, ele vai se deteriorando. A gente vai entrando naquilo que a gente tem muito medo de falar, que é a chamada velhice. Mas que se a gente não morrer novo, a gente vai ficar o quê? Velho. A gente anda o tempo todo de costas para a velhice, para a doença e para a morte. Como se nós pudéssemos, de alguma maneira, burlar isso. Então, 2023 vai ter tudo o que 2022 teve. O que deveria ser diferente nesse contexto deveria ser a forma de eu olhar para as coisas que vão se apresentar. Porque em 2023 nós vamos ficar, se não desencarnarmos, mais velhos que 2022. Notícia ruim dada. Em 2023 nós poderemos sofrer reveses financeiros e etc e tal. Pode ou não, não significa que vai. Em 2023 nós podemos ou não ficarmos doentes, porque faz parte deste contexto, dessa dimensão. Não adianta fechar os olhos e achar que vai burlar tudo isso. Aqui é um mundo perecível de transformação. E a categoria do nosso planeta é uma categoria de provas e expiações. Ou seja, eu preciso passar por desafios, que são as provas, que são necessários para o meu crescimento. Sem as provas, como é que eu vou sair dessa inércia que eu estou? Eu preciso sair. Sem os desafios a gente não anda, não é? E eu vou passar por expiações por causa dos meus comportamentos equivocados, ou de outrora, ou deste momento que aqui está. Isso está lá no capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que vai falar das causas passadas e atuais das nossas aflições. E pasmem que os Espíritos deixam lá para nós que as causas atuais são muito maiores de motivos de aflição do que as causas passadas. E aí a gente pergunta, como é que pode isso? A gente acha que tudo que passa é da vida passada, né? Mas por que não é? Não é porque se a gente permanecer como um homem velho, esse padrão de comportamento errado vai continuar a ser exercido. E aí o que vai acontecer? Somados os erros que eu já trago das outras, eu vou continuar produzindo comportamentos, equivocados por não fazer o autoconhecimento e a reforma íntima, e eu vou prosseguir da mesma maneira. Vai somando. Triste essa matemática. Essa é. Então, por isso que a conversa dessa manhã é a conversa da busca desse homem novo que a gente precisa fazer com urgência anteontem. E eu digo urgência porque a cada dia que vai passando, mais próximos nós estamos do quê? De um planeta de regeneração. Nós estamos num processo, né? O planeta de regeneração não é assim, eu dormi hoje, amanhã de manhã quando acordar, planeta de regeneração. Não é assim não, é uma mudança gradativa e contínua que a gente vem vendo. Então, assim, eu estou dentro desse processo. E a gente sabe que dentro desse processo, Jesus falou que haveria separação do joio do trigo. Não foi isso que nosso Senhor disse para nós? E ele ainda disse um detalhe interessante, quando lá os ceifeiros foram lá e olharam que o joio, estava junto com o trigo crescendo, eles falaram, quer que arranque? Aí o que Jesus disse? Arranca não, espera crescer primeiro. Ou seja, por quê? Precisava ficar
bem evidente o que é bom e o que é mal, para que nós pudéssemos verdadeiramente nos conscientizarmos da importância de fazer a transformação nossa. Porque eu não vim aqui transformar vocês, eu não tenho esse poder. Eu vim aqui para me transformar. Vou contar uma coisa para vocês, vocês não contem para ninguém, tá bom? Sabe por que a gente usa a palavra aqui, é palestrante, orador, do jeito que as pessoas quiserem? Porque a gente precisa repetir muito para ver se aprende. Vocês não sabiam disso, né? Não conta isso para ninguém, por favor. Né? A gente precisa repetir muito para ver se a gente vai. No entanto, vocês olham para a gente e acham que a gente já está evoluído, né? Não conta para ninguém, mas não é bem assim, não. Tem umas exceções, né? Mas não é o meu caso, por exemplo. Então, e é interessante, a gente está falando da parábola do joio e do trigo. Tem uma questão no livro dos Espíritos que vai muito ao encontro dessa parábola. É a 916. Depois vocês leiam lá. Está curiosa? Olha lá. A 916. Onde é perguntado, Kardec pergunta, né? Que apesar de toda a civilização que a gente tem, todo esse progresso intelectual, tudo isso, mais ou menos, eu estou contextualizando, né? Não estou falando exatamente igual. Ele diz por que o mundo está nessa condição, né? Então, os espíritos respondem: é preciso que o mal agudize para que a gente se conscientize do bem. Foi o que Jesus propôs há mais de 2000 anos atrás. Deixa o joio junto com o trigo. E é esse momento que nós estamos vivendo agora. Nós estamos assim num período de subida da agudização, da inversão dos valores. Não sei se vocês sentem isso. É sutil as coisas que se colocam na mídia para convencer as mentes mais fracas de que o mal é o bem. É sutil. Lembre-se sempre, quando a gente estiver com agressividade defendendo alguma coisa, pare. Porque Jesus disse: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então essa mudança não há de ser feita com violência. Não há de ser. Porque o governador do planeta, ele é um pacificador. Ele não é um homem que está em processo de pacificador, que é o nosso caso. Ele é um pacificador. Ele já é um espírito crístico. Ele está governando esses processos, de acordo com as diretrizes das leis de Deus, que são misericordiosas, amorosas, benevolentes, pacíficas. Então, toda vez que a gente estiver tentando defender algo com unhas e dentes, para tudo. E faz a reflexão enquanto há tempo. Porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Para construirmos, portanto, um mundo novo, que é o que todo mundo quer, nós vamos precisar de um homem novo. E aí vocês vão falar: é óbvio mesmo. Mas será que nós pensamos em fazer essa mudança? Que às vezes é uma coisa assim, quando a gente pensa em homem novo, a gente pensa para daqui a um século, né? Mas se eu pensar para daqui a um século, pode ser que eu já esteja dentro de uma nave me encaminhando para um outro planeta também, como na condição de degradada da Terra. Então eu não posso pensar nisso. Eu tenho que pensar que esse homem novo, ele precisa com urgência nascer em mim, e não é nem no outro. Eu não posso mudar a opinião, o modo de viver das pessoas. E a gente está num período de intolerância máxima. Ninguém mais tolera o que não é igual. Já viu isso? Se não pensa igual a mim, não entra na minha vida. Não é? Caridoso isso. Vocês acham? Isso, caridoso. Né? Não é, né? É descaridoso. Porque Jesus andou entre os fariseus, os publicanos, as meretrizes. Porque ele disse para nós que não são
os sãos que precisam de médico. Quem é que precisa de médico? Quem está doente. E a gente, nesse momento, nessa confusão, tem hora que a gente também está doente, nem sabe, está crente que é médico. Então, assim, a gente está num período que está faltando na gente muita humildade, muito amor. Está faltando a gente escutar as pessoas. Não é que a gente tem que concordar, não. Todo dia, quando eu abro lá a mídia no celular, que eu vou olhar as notícias, eu não concordo com aquilo tudo que está lá. Mas eu não preciso botar embaixo umas frases agressivas, preciso? Vou te rebater em 5 minutos, tu vai ver a minha retórica como é forte. Olha a guerra, olha o duelo, duelo, está lá no Evangelho, olha o duelo, olha o duelo. E no entanto a gente acha que isso é ser cristão. Cristão é ser posicionado, não é bater de frente com as pessoas e dar murros nas pessoas. Ninguém lhe perguntou nada. Você pode continuar sendo posicionado sem ofender a quem quer que seja. Não significa que você não possa pensar dessa forma ou da outra. Você pode pensar do jeito que você quiser. Mas você deveria pensar em se pacificar também. Nós vivemos num mundo heterogêneo, faz parte desse contexto do mundo de provas e expiações. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Não é isso? Há muitas moradas na casa de meu pai, né? Capítulo 3. O pessoal me pergunta por que eu decoro, porque eu leio isso tanto para ver se eu aprendo, que a gente decora, né? Porque a gente está esnobando, não é que a gente precisa todo dia ler para ver se entra alguma coisa na cachola. Então, lá está dizendo que esse planeta, a característica dele é de diferenças. E a gente detesta diferenças. Mas 6 troca alguma coisa com meia dúzia? Por que não troca? Porque é igual. Há trocas quando há diferenças. E aí a Márcia pensa diferente sobre um assunto. Às vezes, no primeiro momento, fala assim, que droga! Né? Por dentro, eu não falo isso para os outros, né? Porque a gente tem que ser bonitinho o tempo todo, né? Mas por dentro a gente fica, ela não podia pensar desse jeito. Como ela não podia? Deus deu liberdade para ela, está lá a lei de liberdade. E eu estou querendo tirar. Ela não podia pensar assim desse jeito. Eu estou lá por dentro pensando. Mas aí depois eu começo a pensar no que a Márcia pensou. E aí eu encontro uma terceira ou quarta ideia. Eu fico pensando, puxa, se eu não tivesse encontrado a Márcia, estou te usando de bode expiatório. Se eu não tivesse encontrado a Márcia, eu não teria pensado de outra maneira. Eu estava pensando da mesma maneira o tempo todo. Não que eu necessariamente vá concordar com ela. Não, eu vou abrir campo para olhar para outras coisas que até então a minha opinião só me fazia ver assim, ó. E agora eu estou vendo mais assim. Isso já não é bom? É ótimo. Nós precisamos das diferenças para crescer, para sair dessa condição nossa. Então nós precisamos, apesar de tudo ser muito óbvio, criar esse homem novo. O homem novo não é Maria vai com as outras. O homem novo não é aquele que hipocritamente vai aceitando tudo, né? Mas o homem novo é aquele que tem mais misericórdia do outro. É aquele que tem mais compreensão das ideias do outro. É aquele que sabe dialogar com as diferenças de uma forma mais pacífica. Ou quando não consegue dialogar, consegue segurar a língua dentro da boca com facilidade. Não tem que botar, sabe, um cabresto para segurar ela. Então a gente precisa desse homem novo. Porque esse mundo que está aí, que a gente muitas vezes dá adjetivos para ele, como um mundo injusto, como um mundo violento, não é assim que a gente faz muitas vezes? Muitas vezes, não vou dizer que é sempre. Mas esse mundo está aí, ó, permeado por injustiças, está permeado por violências, está permeado por coisas que são ruins e negativas. Por quê? Porque quem é que constrói esse mundo? Quem é que mantém ele? Quem é que dá essas características, melhor dizendo? Quem é que dá essas características para esse mundo? Somos nós. Cada um de nós. Não somos separados, nós estamos juntos, querendo ou não.
Então nós damos essas características a esse mundo. Então esse mundo tem essa cara, porque infelizmente a soma dos erros desse mundo representam as somas dos nossos equívocos. A soma das injustiças representam as somas das nossas injustiças. Porque muitas vezes para a gente, justiça é fazer o que a gente acha que é direito, né? Assim, muitas vezes é. Não, você tem que entender. Não, quando a gente já começa assim, já está tudo errado. Você não tem que entender, deixa eu entender primeiro. Melhor seria. Para olhar um contexto. A gente não pode mais viver olhando que tem que entender que eu preciso. Enquanto eu estiver presente na humanidade, o nós ficará à margem. Nem eu, nem tu, mas nós. Isso tem que ser essa visão da humanidade. Enquanto esse eu, ele quer destaque, ser reverenciado, ser atendido com urgência e de primeira mão, o nós não vai surgir. Porque o nós, ele representa a soma das renúncias individuais para que a coletividade ela possa surgir, crescer e se desenvolver. Então eu preciso entender que para estar inserido dentro de um planeta, de uma comunidade chamada Planeta Terra, eu preciso abdicar de algumas coisas. E ela precisa, vocês precisam, para quê? Para que essa soma das abdicações de cada um possa fazer com que a coletividade cresça e seja beneficiada como um todo. Mas enquanto eu estiver pensando só em mim, vai ficar difícil. Porque somos ilhas pensando em manter as nossas próprias ilhas. Mas nós não vivemos numa ilha, nós vivemos numa comunidade terrestre. Então por que o meu direito é o mais urgente do que o direito de vocês? O meu direito é tão urgente quanto a urgência do direito de vocês. Mas a gente se acostumou, né? Por isso a gente tem que pensar uma coisa. O único mal que nós devemos temer é aquele que habita dentro de nós. Por quê? Por quê? Que o único mal que eu devo temer é o que habita dentro de mim. Por quê? Vocês já pararam para pensar por quê? Porque é o único que eu vou dar conta. Eu não posso dar conta do mal de ninguém que esteja na sociedade. Eu não posso transformar as pessoas. Não é essa a lei de Deus. A lei de Deus diz que nós progredimos através do trabalho. E aí, através do trabalho, granjeamos méritos. Não é assim? Se Deus tem toda a paciência de aguardar a gente amadurecer, dando para nós condições para esse processo, quem somos nós para fazer evoluir as pessoas a socos e tapas? Que é o que muitas vezes eu vejo nas redes sociais. As pessoas querendo amadurecer o outro à força. Fruta que é amadurecida à força tem o mesmo sabor do que amadureceu dentro do processo? Não tem nada, né? Uma fruta ruim, às vezes aguada, sem gosto de nada e coisa nenhuma. Você não sabe se está comendo banana, abacaxi, laranja, morango ou o quê? Que aquilo não tem gosto de nada. Você só sabe o que você está vendo. Deus tem toda essa paciência com a gente não tem paciência nenhuma com os outros. Você ainda não viu, não, é? A gente fala, mas está na cara, você não vê que isso é óbvio? Para você. Para você. Jesus, no Sermão do Cenáculo, que é narrado por João, ele falou para a gente que ele enviaria o Consolador prometido. Vocês sabem quem é o Consolador prometido? Não? Gente, pelo amor de Deus, alguém salva o náufrago. Não vale, Márcia, fica quieta mais um minuto. Quem é o Consolador prometido? Quem se arrisca? Opa! Opa! Espiritismo.
que veio cumprir a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio consolar os aflitos e veio, não veio? E veio também trazer a verdade para aqueles que estavam buscando, não veio? Então ele tem um aspecto duplo, né? Ele consola, mas ele oferece a verdade. Mas qual é a ideia que a gente tem de consolo? Consolo para a gente é conservar a gente naquela posição de vítima, não é? Mas eu sou assim mesmo, é o contexto kármico. Como se o karma fosse uma determinação. E se bem que é, né? Mas é nossa, né? É uma determinação nossa. Então, muitas vezes, consolar é manter a gente numa condição de vítima. Mas eu sou assim por causa do meu pai e da minha mãe. Eu tenho horror disso. Horror. Eu não sou mãe, mas eu tenho horror disso, dessa transferência de responsabilidade. Os nossos pais deram pra gente o que davam conta de dar. Assim, eu não fui mãe, só de cachorro, mas fui, né? Bichológica, né? Assim como a gente dá, só assim, né? Assim como a gente dá para os filhos aquilo que a gente tem e dá conta. Mas aí, peraí, comigo tem justificativa, com os outros tem o quê? Punição. Não. Eles deram a vocês e a mim o que eles eram capazes. Se você hoje fala assim, eu sou assim por causa do meu pai e da minha mãe, eu falo assim, que ótimo. Eu responderia de cara, que você já enxerga que isso não é bom em você, que você recebeu isso que não é bom, agora você pode mudar. Não é mais justo? Não é mais responsável isso? Do que cobrar os próprios pais que deram o que tinham que ter dado? O que podia, né? O que dava conta. E se também podiam dar mais e não deram, o problema é de quem? Deles. Quem é que vai ter que acertar essas contas? Eles. Não sou eu. Então eu acho assim, uma postura muito covarde a gente fazer isso. Eu sou assim porque eu nasci na comunidade tal e vivo até lá. Mas você não é fruto da comunidade, você só vai ser se você quiser ser. Eu sou assim porque o presidente da república é assim. Porque você quer ser. Eu sou assim porque o prefeito é assim. Não, você quer ser. Você pode ser quem você quiser. Não há justificativas para isso. Então, para nós, consolar é muitas vezes nos manter nessa postura de vítima, porque na posição de vítima, a gente fica dentro de uma situação de impotência, né? Eu sou assim por causa da Márcia, então se a Márcia não fizer nada, né? Então, eu vou continuar assim? Desde quando Deus seria doido de botar a minha felicidade e a minha salvação na mão de alguém? Ele sabia que eu estava perdida de cara. A nossa salvação depende da gente, a nossa felicidade depende da gente. Por isso que a felicidade, por exemplo, ela não pode ser colocada externamente, ou seja, em algo ou em alguém. Porque se esse algo deixar a minha vida, eu perder, a minha felicidade vai embora. Se esse alguém pegar e sair da minha vida e for embora, a felicidade também foi. A felicidade é um estado da alma, de olhar a vida de um ângulo, de forma tal que você entenda que não é bom, mas que aquilo não arrasa com a sua vida. A vida aqui de todo mundo nesse salão teve percalços. Teve tristezas, teve coisas ruins, talvez até muito ruim mesmo, péssimo, negro. Mas é tudo da forma com que eu vou lidar com tudo isso. Eu posso lidar de uma forma que eu me deixe arrasar por tudo isso, ou eu olhar para frente e falar assim, sim, vivi isso, mas eu não quero isso para mim, eu vou lutar e vou ser uma pessoa melhor e eu mereço ser feliz, e vai atrás da sua felicidade. E quem fizer isso vai conquistar. Porque nós estamos fadados à felicidade. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Eu estou olhando para ali que eu já sei totalmente do contexto, porque isso aqui não presta mais para nada. Mas vamos lá. Vocês me ajudem. O que fala a questão 115 do Livro dos Espíritos? Que nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, com qual fatalidade? De sermos felizes, de alcançarmos a felicidade relativa. Está lá. Então todos nós somos um projeto de felicidade que Deus colocou nesse plano. Todos, sem exceção. Sabe por quê? Porque Deus é equânime, Ele ama cada um de nós do mesmo jeito.
Ele sabe que cada um de nós ele tem que dar coisas diferentes, porque nós estamos em momentos diferentes. Mas o amor do Pai, Ele não me ama mais do que ama vocês, nem mais vocês e menos a mim. O nosso amor, sim, é um amor de diferenças. Porque um amor condicional, a gente ama mais quem nos serve do que aqueles que estão na contramão dos nossos pensamentos e diretrizes. Mas o amor de Deus não tem condição, é incondicional. Ele ama tanto um serial killer como Ele me ama. Só fala um serial killer, né? Só que Ele sabe que o serial killer precisa de mais ajuda do que eu. Porque ele está mais equivocado. Eu também estou, mas ele está mais. Então ele tem a dedicação, é preciso se dedicar mais àquele filho, porque aquele filho está muito perdido, é o pródigo, saiu pela vida fora fazendo o que achava. Mas ele sabe que eu também preciso, né? É a ovelha perdida, que ele vai buscar. Ele não vai deixar a ovelhinha dele perdida, ele ama a ovelhinha dele. Mesmo que ela seja negra de problemas, né? Tem aquela nuvem negra ao redor dela, onde ela vai, nossa, ela devasta. Mas ele vai buscar ela. Ele vai buscar com todo respeito ao Putin que fez guerra. Ele ama tanto a Putin quanto nos ama, sem distinção. É uma ovelhinha que desgarrou, que saiu por aí achando que podia fazer com a vida dos outros aquilo que queria, sem muita responsabilidade. Mas ele busca, né? E o Espiritismo vem trazer a verdade, mas não a minha verdade, que é um ponto de vista, e um ponto de vista é a vista do ponto. Olha que coisa, né? Mas ele veio trazer a verdade que eu preciso para me libertar. De quem? De mim mesma, porque eu sou o maior perigo para mim mesma. Por isso que eu disse, o único mal que devemos temer é aquele que habita dentro de mim, que esse faz muito mal a mim. Então, ele veio me trazer as verdades, não que eu queira, aquela que eu quero ouvir, que me agrada aos ouvidos, que massageia o meu ego, mas ele veio trazer a verdade que eu preciso, diluída, né? Uma gota de verdade diluída num litro de amor. É assim que ele faz. Porque sabe que a gente não aguenta. Muita verdade a gente declina, literalmente. Ele sabe o quanto que a gente pode sorver da verdade. E até nisso ele tem misericórdia. A gente não tem não. A gente pega nas redes sociais e lasca lá embaixo uma refutação. Que não é mais nem refutação, é um míssil. Mas ele não, ele vai lá com amor, com benevolência, para salvaguardar a gente. Deixa eu ver se ainda presta isso aqui para alguma coisa. Dalai Lama tem uma frase muito interessante. Ele não é espírita, não. Ele é budista tibetano. Ele diz assim: se você quer transformar o mundo, mexa primeiro em seu interior. Eu quero mudar o mundo? Eu quero, falando sério, estou levantando a mão porque eu quero. Mas eu sei que para isso eu preciso da minha cota de abdicação. Qual é? Abdicar o quê? Sabe o quê? O meu ego, o meu eu menor. Esse ego que gera o orgulho e egoísmo e que me traz uma ilusão de que eu tenho que ser atendida primeiro, de que eu sou a pessoa mais importante do mundo. Então, se eu quero, eu tenho que abdicar disso. O Buda tem uma frase que diz mais ou menos assim, eu não tenho ela aqui, mas ele diz mais ou menos assim: eu vos liberto da dor, da velhice e da doença. Só que o texto tem uma nuance interessante. O eu está com letra maiúscula, não é eu, Buda. É que as pessoas interpretaram dessa forma. O eu que ele diz é o eu maior, é o self, quando a gente sai dessa consciência egóica, de dualidade, que gera orgulho e egoísmo. Então, ele coloca
É uma sutileza, né? Mas é uma sutileza que faz toda a diferença no contexto quando o Buda diz isso. Não é eu o Buda, não é ele o Buda. Até porque ele diz que todos nós somos Budas, né? Obrigada. Mas ele quis dizer o self, que na série psicológica da Joana de Ângeles tanto fala que a gente precisa se libertar dessa consciência egóica. Obrigada. E ingressar nessa consciência maior, uma consciência de síntese. Na síntese, morre o eu e o tu e nasce o nós. Né? A síntese é formada, ela é produto de uma dialética, vocês sabem, né? A dialética é composta, a nossa dialética é socrática, né? É composta de tese e antítese para sair uma síntese. Então vamos dar uma proposta socrática para ela? Tese, eu sei. Antítese, qual é o contrário de eu sei? Não sei. Síntese, só sei que nada sei. Ah, que espetáculo! Sócrates já dizia isso 500 anos antes de Cristo, foi precursor de Nosso Senhor. Então, essa é a proposta. A doutrina dos espíritos está cheia de informações para a gente se salvar e se transformar, sair desse homem velho para o homem novo. Eu vou falar uma coisa para vocês, é um desabafo. Eu fico tão triste quando o espírita diz que precisa de novidade, de literatura com novidade no movimento espírita. Quando eu vejo que a gente digeriu tão pouco das que tem aí. A gente não dá conta do livro dos espíritos, não dá conta do evangelho, não dá conta de A Gênese, livro dos médiuns, o céu e o inferno, não dá conta das obras de Leon Denis, das de Chico Xavier, não dá conta da série psicológica da Joana de Ângeles, mas qual é a novidade que tem aí para vender? Me dá uma tristeza isso. Eu mesmo, às vezes, leio o mesmo livro 20 vezes. É verdade que eu tenho um problema de QI, mas de qualquer maneira, eu insisto. Porque lá pelas tantas eu descubro uma coisa, quando eu leio de novo, que eu não tinha visto quando eu li a primeira vez. Ainda mais para quando a gente está buscando, né? Isso não estava escrito aqui. Isso não estava. Foi até possível, eu pulei esse capítulo. Mas eu não pulei não, porque eu marquei umas coisas de amarelo, então eu não pulei. Né? E aí eu descubro coisas que eu não via. Por quê? Porque agora eu estou um pouco mais amadurecida, talvez um pouco mais sofrida. Nem amadurecida, tira o amadurecido, pelo amor de Deus. Bota aí, eu estou um pouco mais sofrida. E aí quando eu volto ali, eu falo assim, entendi. Antes eu não tinha entendido. Antes eu achei que era bobagem. É óbvio, eu falei. Quando eu voltei, eu vi, é óbvio elevado a quadrado. E aí a gente cresce. E a gente só quer novidade, né? A doutrina dos espíritos é uma doutrina progressista que, para tal, a gente precisava estar aprofundando para conseguir ser. Lá é a dica. Deixa eu ver que eu me perdi, já não presta mais nada isso aqui. Ai. Uma outra coisa. Nós queremos evoluir? Eu vou tentar aproveitar alguma coisa aqui. Nós queremos evoluir. Nós queremos, né? Posso fazer uma outra pergunta para vocês? Vocês vão responder com sinceridade? Eu vou. Eu quero saber se vocês vão. Vocês gostam de gente mala na vida de vocês? Vou responder por mim. Mas olha só o que Dalai Lama fala. Posso ler? O aprimoramento da paciência requer a presença de alguém que deliberadamente nos faça mal. Esse tipo de pessoa nos dá a chance de praticarmos a tolerância. Isso é só um pedaço, né? Ele está falando só da paciência e da tolerância. Então, assim, se a gente quer ser menos egoísta, nada melhor do que viver com uma pessoa individualista daquelas ferrenhas. Porque ela vai te espetar todo dia. O teu egoísmo vai esbarrar no dela todos os dias, sem distinção. E aí a gente tem duas formas de agir. Ou eu brigo com essa pessoa até tentar aniquilar ela, que eu já vou dizer para vocês, é impossível, não tem como matar o espírito, tá? Ou eu faço uma coisa, me modifico. Porque a partir do momento que eu me modifico, eu saio daquela sintonia e aí
aquele mal dela não me atinge não me atinge mais. Tinha um pensamento tinha um dos reformadores que eu li há uns séculos atrás, né? Que já viram, né? Não me lembro nem mais qual o número, nem qual era a edição. Nada, absolutamente nada. Que dizia assim: o mal só se insinua onde não vigia o bem. Quando eu li isso, eu não gostei. Mas eu pensei assim, é verdade. Por quê? O mal do outro me faz mal porque encontra ressonância dentro de mim. Quando não encontra mais, ele não me faz mal, ele me desencadeia uma compaixão muito grande. Ele não me desencadeia raiva, mas ele me desencadeia compaixão. Por isso que eu falei para vocês que diante das coisas que vocês olharem, estou dando mais dicas. Nas redes sociais que vocês estiverem com uma raiva, tiver uma vontade de pegar o dedo e escrever meia dúzia de verdade, trabalhe a ira que está dentro de vocês. Trabalhe a violência que habita dentro de vocês. Que seremos menos um a fazer mal no mundo. E é tudo que a gente pode fazer. Eu não posso tirar o mal que existe dentro das pessoas. Vocês podem botar amor no coração das pessoas? Então vocês não podem tirar o mal. Mas nós podemos servir de exemplo para sensibilizar aquela pessoa. E quando eu digo sensibilizar, pode ser que leve muito tempo para sensibilizar aquela pessoa. Jesus morreu já tem mais de 2000 anos. E muitos que estão encarnados nesse planeta não se sensibilizaram pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai me dizer que ele não sabia disso? Vai me dizer. Ele sabia que há tempo de plantar e há tempo de colher. O que a gente não pode desistir nunca, jamais, é de procurar sermos bons, justos e verdadeiros. Porque a missão dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele deixou lá no Sermão da Montanha, era de ser, por exemplo, sal da terra. O que é ser sal da terra? O sal, ele é uma substância incorruptível. Se eu pegar um açucareiro e botar um pouco de sal ali dentro, misturar, e eu for adoçar o meu café, o que eu vou falar? Esse café está salgado. Apesar dele estar no meio de uma quantidade imensa de açúcar, ele não perde as propriedades dele. Ele continua sendo sal. Mostrando para nós que sermos sal é sermos justos aonde há injustiça. É ser bom no meio dos violentos. É ser misericordioso diante de uma pessoa perversa. Esse é o desafio para aquele que desejar ser um trabalhador com Cristo. E eu só disse uma parte, que ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E ninguém acende uma luz para botá-la embaixo do alqueire, mas bota onde? No velador. E aí a gente nem entrou nesses méritos. Mas não sei se vocês sabem que a luz é a única matéria que não se corrompe com contato de nada. Por exemplo, a água, se eu for lavar isso aqui, se isso aqui estiver sujo, quando eu lavar, como é que a água vai ficar? Suja. A luz, ela passa no meio da sujeira e ela mantém as suas propriedades de pureza. Não sei se vocês sabem disso. Então, nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós um roteiro para nós nos moralizarmos e nos modificarmos. Esse roteiro está principalmente no Sermão da Montanha, que é um código de conduta moral para a humanidade. Ali Jesus visava, com aqueles ensinamentos, a implantação do reino de Deus aqui na terra. O que é implantar o reino de Deus aqui na terra? As suas leis prevalecerem acima das leis humanas. Então, se a gente quer um roteiro, a gente tem um modelo e guia. Não façam ídolos de pés de barros.
Não lutem na sociedade por homens que são falíveis como nós somos. Se vocês querem um ídolo que não é de pés de barro, que não vai decepcionar vocês, nem vai fazer vocês perderem a reencarnação de vocês, vocês sigam Jesus, questão 625 do Livro dos Espíritos. Ele é o modelo e guia da humanidade. O resto são todos homens iguaizinhos a nós. Ora acertamos e ora nós erramos. Então, se nós quisermos verdadeiramente ingressarmos no mundo de regeneração, fazer a diferença em meio a essa polarização social que nós estamos vivendo, que é o joio e o trigo. Esse momento de polarização é o joio e o trigo. E Jesus disse, deixa junto. Na hora certa, eu digo que está na hora certa. Só Jesus sabe, eu não sei. Porque eu não sou espírito crístico, nem puro eu não sou. Os ceifeiros são, mas eu não. Eu não sei separar joio de trigo. Eu estou aqui aprendendo. Tentando errar menos todos os dias. Tentando. Mas ai de mim se não fosse a ajuda de muitos amigos. Cultiva aquele amigo que te diz a verdade nua e crua na cara. Eu prefiro. Porque não me agrada, mas com certeza me liberta. Então, sabe aquelas malas que Deus colocou na nossa vida que a gente não deseja? Mas ela é de suma importância para o nosso crescimento. Porque, desculpem a sinceridade, nós também somos mala nas vidas de muita gente. Muitas. Né? Então é hora da gente pensar em tudo isso. Já falei bastante, né, Márcia? Chega. Desejo a vocês um 2020. Não posso. Sabe por quê? Que eu me lembro daquela frasezinha do Emmanuel para Chico Xavier: disciplina, disciplina, disciplina. Aquilo me arrepia os cabelos, né? Então, a hora é hora, eu vou ter que terminar. 2023 eu desejo a vocês um ano de muitos desafios, com os desafios que Deus achar que seja melhor para cada um de nós. Não desejo nada fantástico para vocês, como não desejo nada fantástico para mim. Desejo que esse ano de 2023 venha na medida certa daquilo que eu preciso e que desejo a vocês, que vá me despertar para ser uma pessoa melhor de verdade. Que de mentirinha a gente não precisa de mais nada. Já temos bastante mentiras no mundo. Para que me retire esse véu espesso de ilusão que não me permite ver as leis de Deus e nem vivê-las. Então, que o 2023 venha com o que tiver que vir. Porque eu sei que mesmo que eu chame aquilo que está vindo de ruim, é muito ruim viver isso. Mas eu sei que é necessário. Então que venha. Venha. Não vou dizer que quero, mas venha. Venha porque é o que eu preciso. Às vezes a gente precisa do remédio amargo para curar uma ferida que já vem, há vidas. E agora é a hora de espiar. Porque o planeta vai deixar de ser de provas e expiações, vai ser só de provas e não de expiações. Está lá no capítulo 3 do Evangelho, porque o mundo de regeneração não vai comportar expiações. Feliz daquele que pode espiar agora, que tem muita chance de poder ficar aqui. Muita, muita. Então eu desejo esse ano novo para vocês. Um ano de construção de um homem velho. Porque se nós no balanço da nossa vida, nós não encontrarmos que nós nos ficamos um pouquinho melhor só em um ano, ainda que for pouquinho, não importa, esse pouquinho já é bastante. Mas se a gente não puder ser esse pouquinho, a nossa vida está lascada. Sinto dizer isso para vocês. Desejo esse ano para vocês. Muito obrigada. Tudo de bom. Um bom dia.